telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 21 de agosto. A gente agora vai destacar as principais manchetes pelo país, começando com a capa do jornal O Globo. O primeiro destaque aqui na capa do Globo é sobre as verbas públicas, o almoço que aconteceu ontem entre os representantes do STF, do Congresso Nacional e também do governo federal sobre as verbas públicas. O acordo entre poderes mantém as emendas, mas exige transparência. Após uma reunião no STF, o Congresso preserva a sua fatia do orçamento sobre o controle, mas terá que adequá-las a novas regras e a projetos do governo. Uma reunião de aproximadamente 3 horas entre os presidentes da Câmara e do Senado, os ministros da Casa Civil e da Advocacia Geral da União e os 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal e também o Procurador-Geral da República terminou com um acordo que tentará resolver o impasse aí falando sobre as emendas parlamentares. O governo reclama que uma fatia muito grande do orçamento é controlada pelo Congresso, que não quer abrir mão desse poder, enquanto o STF exige mais transparência na indicação dos recursos. O acordo mantém o volume das emendas, que é cerca de 50 bilhões em 2024, mas exige algumas adequações. As verbas das chamadas emendas PIX, por exemplo, não poderão ir imediatamente para o caixa de estados e prefeituras a mando de algum parlamentar, sem que a sua aplicação final esteja definida, como ocorre hoje. Já as emendas de bancada e as emendas de comissão precisarão ser destinadas a projetos do Executivo em decisão conjunta com os governos estaduais e federal. Em destaque também, o editorial fala sobre o PL para dívidas estaduais, traz um risco de calote disfarçado. Vera Magalhães escreve sobre o acordo das emendas pode trazer a governabilidade de volta. Bernardo Melo Franco escreve sobre as eleições em São Paulo. Marçal é mais um sintoma da degradação da política. Também em destaque aqui é sobre a reforma tributária que a Fazenda eleva para 28% a projeção de futuro imposto único. A Fazenda elevou aí para 28% essa projeção da alíquota padrão para o futuro imposto unificado sobre o consumo, que é o pilar da reforma tributária. A ampliação na Câmara da lista dos itens com desconto, inclusive alguns com próprio aval do governo, levou aí a esse reajuste. O projeto ele está no Senado e a equipe econômica tenta reduzir ou evitar novas exceções. Ainda falando sobre a economia, o mercado revê a expectativa de alta dos juros e o dólar sobe. Também aí em razão da entrevista que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deu ao jornal O Globo, e essa entrevista afetou aí algumas projeções para a alta da Selic, que é a taxa básica de juros, e a cotação do dólar fechou em R$ 5,48. Destaque também é sobre a desoneração da folha de pagamento, que o Senado aprova a compensação a essa medida. O acordo garante a manutenção da medida para este ano, com previsão de reoneração a partir de 2025. Nos Estados Unidos, o destaque é para a convenção democrata, que tem Obama e despedida de Biden. Analistas veem paralelo entre a campanha que elegeu o ex-presidente Barack Obama, a atração ontem na convenção e também aí a
as eleições aí que podem eleger Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos. Sobre as eleições municipais aqui no Brasil, candidatos apoiados por Bolsonaro lideram tempo de TV em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. As coligações puxadas ou integradas pelo PL, que é o maior partido da Câmara, garantem uma maior exposição a Ricardo Nunes, que é apoiado pelo PL, por larga margem, e também por Alexandre Ramagem e Bruno Engler por pouco. Também em destaque, conquistar o voto dos mais pobres vira um desafio para a esquerda. Os candidatos do PT, do PSOL e do PDT ficam atrás na intenção de voto entre os eleitores com menor poder aquisitivo em algumas das capitais. Nas eleições em São Paulo, condenação de 2010 contraria a versão de Marçal. Destaque também é sobre depois de um ano, o cartão JAI é usado por apenas 1% dos embarques no Rio de Janeiro. Esse cartão que foi criado para substituir o Rio Card, que é para substituir o transporte público. Também em destaque aqui essa foto, muito além de um jardim idealizado por Oscar Niemeyer em uma área já usada para treinamento de militares, o Parque do Ibirapuera completa 70 anos com o oásis de recreação ao ar livre preferido do paulistano. O parque chega a atrair 180 mil visitantes aos domingos. Destaque também na área dos esportes, a Copa Libertadores, o Fluminense joga bem, avança nos pênaltis e sonho de segue vivo. Não é pouco sobre o fim de mito sobre o filho único. Os estudos mostram que filhos únicos não têm mais dificuldade de inserção social, cabendo aos pais incentivar a convivência na infância e evitar os mimos. E por fim, aqui o destaque é a charge do dia com Silvio Santos, vou sentir saudades de vocês. São esses os destaques da capa do jornal o Globo e o que a gente tem na capa do Estadão. O estado de São Paulo, Amanda, a homenagem principal é a esse ícone da capital paulista. É o Parque do Ibirapuera, que faz 70 anos, com lugar em lista dos melhores do mundo. Como você acabou de ler, o Globo, que é do Rio de Janeiro, também fez essa homenagem ao Parque do Ibirapuera. E o estado de São Paulo, que é de São Paulo, o nome já está dizendo, da minha capa, nessa foto aqui gigante, metade da página, para homenagear esse principal parque de São Paulo, que se torna septuagenário. 70 anos hoje, ele ocupa listas internacionais que destacam áreas verdes urbanas, entre elas a do jornal The Guardian. Mas a manchete de capa do jornal repete também a manchete que foi lida aqui pela Amanda, do jornal O Globo. Destino das verbas da União. Acordo entre os três poderes da República mantém as emendas parlamentares, mas com novos critérios. Transparência e rastreabilidade são prioridade. Após reunião com a presença dos 11 ministros do STF, dos presidentes da Câmara e do Senado, e de 2 ministros do governo Lula, o Tribunal Superior Eleitoral informou, através do seu presidente Luiz Roberto Barroso, ter sido alcançado o consenso para assegurar critérios de transparência, rastreabilidade e correção das verbas que parlamentares direcionam a seus redutos eleitorais por meio de emendas.
do orçamento da União. A expectativa agora é a de que o ministro Flávio Dino, relator do caso no STF, reconsidere a decisão que suspendeu todos os repasses. A liminar continua em vigor, no entanto, até a revisão desses critérios pelo Congresso Nacional. As emendas PIX, as emendas via PIX, centro da crise entre os poderes, foram mantidas, mas o Congresso precisará informar o destino dos recursos e apresentar contas ao TCU, ao Tribunal de Contas da União. Obras inacabadas devem ter prioridade. Já as emendas de comissão, as emendas escolhidas pelas comissões técnicas do Congresso, terão de financiar projetos de interesse nacional ou regional. Esse assunto é a manchete de capa dos principais jornais do país, porque foi uma reunião inusitada. Reunir os 11 ministros do STF com o presidente da Câmara Federal, o presidente do Senado Federal, o chefe do Ministério Público Federal, Paulo Gonet, e 2 ministros do Poder Executivo. Fazia tempo que a gente não via uma cena dessa para tratar de assuntos de interesses nacionais. É difícil, fazia tempo que a gente não via esse tipo de reunião. Por isso que é inusitado e é manchete, é um assunto que é manchete em quase todos os jornais. É destaque ainda na edição de hoje do Estado de São Paulo, é uma matéria que o jornal vem trazendo há dias, é sobre a segurança pública. E na matéria de hoje diz que o PCC, que é o primeiro comando da capital, uma facção criminosa, lavou dinheiro com agentes de jogadores, diz a delação de um empresário. Promotores estaduais de São Paulo têm mensagens, contratos e o depoimento de empresário que acusa dirigentes ligados a empresas agenciadoras de jogadores de futebol de lavar dinheiro da organização criminosa. 2 empresas citadas, com atuação no Brasil e no exterior, negam as acusações. Fim do impasse. Senado aprova desoneração da folha de pagamento, desoneração de impostos da folha de pagamento e também aprova compensações desse dinheiro que o governo vai ter que abrir mão, e também aprovaram essa compensação. É a desoneração de impostos de 17 setores que foi prorrogada em votação simbólica no Senado. A União Federal, o governo federal, o Tesouro Nacional, pode ser dito assim, será compensado em 25 bilhões de reais, dinheiro que ele está abrindo mão de arrecadar desses 17 setores da economia brasileira. Copa Sul-Americana. Herói, o goleiro Hugo Souza, pega 3 pênaltis seguidos e classifica o Corinthians. No tempo normal, o Bragantino venceu de virada, por 2-1. O goleiro corintiano brilhou no fim e time está nas quartas de final. Eleição em São Paulo, capital. Ricardo Nunes resiste a se
bolsonarizar para enfrentar o outro bolsonarista, é o Pablo Marçal. Eleições nos Estados Unidos. Convenção Democrata. Obama devolve a Kamala Harris o apoio que recebeu há 17 anos. Convenção nos Estados Unidos são 3 dias de convenção. Antes de ontem, ontem e hoje. Hoje, quem deve encerrar a convenção é a Kamala Harris, que é a candidata a presidente do Partido Democratas. Ontem, na convenção de ontem, Obama e a Michelle, primeiro falou a Michelle, por volta de meia-noite, aqui do horário do Brasil. Michelle falou e em seguida chamou o seu marido, Barack Obama, para falar, que foi muito aplaudido. Gastos do governo do Brasil. Ajustes em distorções do BPC é dedo na ferida, afirma o ministro Fernando Haddad. Fundo de pensão. Correios fazem acordo e vão cobrir 7,6 bilhões de reais do rombo do Postales. Responsável pelo acordo, o presidente da estatal advogou para o fundo do Postales na gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, que prejuízos se acumularam. E por último, Amanda, chamada de capa do Estadão, recursos naturais. A agência refaz lista de cidades aptas a receber royalties da mineração. Em relação à lista anterior, 87% das cidades eram de Minas Gerais, estado do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira. E agora o percentual caiu para 70% das cidades. Antes, 87% da lista eram todos municípios de Minas Gerais e esse número baixou para 70%. Agora é com você. Na capa da Folha de São Paulo de hoje, o primeiro destaque no topo da página é sobre as áreas desmatadas pela fumaça oriunda em um incêndio no município de Cojumbim, localizado aí na Amazônia. Sobre essa situação de queimadas, aqui a Folha de São Paulo destaca também a fumaça que se espalha por 10 estados. A gente que vem acompanhando essa situação desde o final de semana, carregada por sistemas de ventos, as fumaças dos incêndios na Amazônia e também no Pantanal já atingiu aí 10 estados no país. O IMET também mantém um alerta de onda de calor e baixa umidade em quase todo o país. Preocupado com os efeitos da seca no fornecimento de energia elétrica, o presidente Lula negocia antecipar a operação de termoelétrica. Destaque também aqui a manchete do dia da Folha de São Paulo, também é o encontro entre os 3 poderes para falar sobre as emendas parlamentares. Os poderes chegam ao acordo, mas as emendas continuam suspensas. Aqui sobre a reunião entre o Supremo Tribunal Federal, a cúpula do Congresso Nacional e também integrantes do governo Lula, que anunciaram os acordos que mantêm as emendas parlamentares, mas que prevê a liberação dessas verbas pela Corte só depois de uma definição criteriosa de onde há transparência, rastreabilidade e correção. Partes desses parâmetros devem ser definidos em aproximadamente 10 dias. O acordo que amenizou essa crise causada pela suspensão das emendas pelo STF foi costurado nessa reunião entre os representantes das cortes
com o presidente da Corte, por exemplo, o Luiz Roberto Barroso, ministro, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Também estiveram aí presentes outros ministros do Supremo, o Procurador-Geral da República e o chefe da Casa Civil, Rui Costa, além do advogado-geral da União, Jorge Messias. No entanto, durante a reunião foram discutidas regulamentações das emendas PIX enviadas direto do governo federal para os caixas dos municípios, dos estados. E também foi discutido a questão das emendas de bancada e das emendas de comissão. Também se chegou a um consenso de que o Executivo e o Legislativo ajustem a vinculação das emendas à Receita para não tornar desproporcional o peso delas no orçamento da União. Outro destaque aqui na área da política é que Lula acaba com transparência em verba da Codevasf. E sobre o STF, que reúne 13 investigações sobre suspeitas em emendas parlamentares. Ainda sobre o Congresso, o Senado aprova o projeto de lei da desoneração das empresas de 17 setores da economia e também das prefeituras com até 156 mil habitantes e propõe uma reoneração gradual a partir de 2025. O texto ainda precisa do aval da Câmara e irá à sanção presidencial até o dia 11, que é o prazo fixado pelo STF. Hélio Gaspari escreve sobre o preço cobrado pela jogatina. A jogatina está cobrando um preço alto. Para combater o crime, os agentes públicos deveriam restringir suas áreas de atuação ao invés de expandi-las. Vários projetos legalizadores da jogatina tramitam no Congresso, sempre bafemados pela sede arrecadatória do governo federal. Também falando sobre a questão de jogos e apostas, o aval à Betis pode gerar uma arrecadação de um pouco mais de 3 bilhões de reais, que o Brasil pode ter 306 bets e uma das operadoras será a Caixa Econômica Federal. Até às 21 horas de ontem, quando acabou o prazo para o licenciamento, 102 empresas compararam a outorga para operar no país. Cada autorização custa 30 milhões e a União pode arrecadar ao menos 3,06 bilhões. Aí foi o que as empresas, 102 empresas compraram essas outorgas. Em destaque também na área da economia é que a Bolsa renova o recorde e vai a 136 mil pontos. Na Fazenda, Haddad defende rever os gastos do benefício de prestação continuada e afirma que ainda não é o corte. Ele disse que o governo propõe o dedo na ferida para corrigir as distorções do BPC, do INSS, pago aos segurados de baixa renda. Também destaque aqui na capa da Folha de São Paulo, na área de cultura, Paisagem de 1925, de Tarsila do Amaral. A pintura foi questionada pelo mercado na SP Arte, que aconteceu aí em abril na área de cultura. É sobre essa paisagem polêmica. A tela de Tarsila, tida como falsa pelo mercado, é verdadeira, afirma a família. Falando aí das eleições nos Estados Unidos, Obama e Michelle aclamam Kamala em convenção. 20 anos após o discurso histórico que o projetou, Barack Obama voltou a uma convenção democrata em Chicago, o seu berço político, para reforçar o apoio a Kamala Harris. Também destaque aqui o ícone do Parque Paulistano do Ibirapuera, aqui os destaques para os 70 anos do parque. E por fim, os destaques são nos editoriais. O primeiro diz sobre disciplinar e reduzir as emendas impositivas sobre gastos opacos criados pelos parlamentares. E o segundo editorial, dinheiro pelo ralo, acerca da nova renegociação das dívidas estaduais. São esses os destaques da capa da Folha. O que a gente tem no Povo, Celi? Jornal Povo desta quarta-feira, Amanda, traz como manchete uma visita, uma declaração
do governador Eumano de Freitas, que fez ontem uma visita ao grupo de comunicação aqui em Fortaleza. E nessa entrevista, o governador Eumano de Freitas diz que o Ceará terá um aporte de 100 milhões de reais para concluir as obras do Anel Viário, que é uma rodovia federal que passa por fora da cidade de Fortaleza, no limite entre Fortaleza e Maracanaú. O governo projeta também novo presídio de semiaberto para o Ceará, mas aguarda mais verba federal. E o governador disse também que a assinatura dessa ordem de serviço para a conclusão do Anel Viário será feita provavelmente agora, sexta-feira, dia 23. Também é destaque na capa do Povo, é outro produto do jornal. É a foto do debate realizado ontem pela CBN Cariri com os candidatos a prefeito de Barbalha. Barbalha é um município que fica no Cariri e faz parte do Crajubá, que é Crato, Juazeiro e Barbalha. O debate foi ontem às 17 horas. Esse aqui de paletó preto é o jornalista Luciano Cesário, ele que toma de conta lá da CBN Cariri. Esse de camisa branca é o candidato Guilherme Saraiva, candidato a prefeito de Barbalha, do PT. E esse de camisa azul é o Antônio Neto Sampaio, que é candidato a prefeito pelo PSDB de Barbalha. O Povo, eleições no Cariri. O Povo abre série de debates com candidatos a prefeituras de municípios cearenses. Postulantes em Barbalha fazem embate quente. Hoje, no mesmo horário, às 17 horas, será a vez do debate com os candidatos a prefeito do Crato, também lá, como eu já disse, no Cariri. Destaque ainda na capa de hoje do Jornal Povo, no caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura e entretenimento, dizendo que elenco da série Cidade de Deus aborda diferenças entre novo revival e filme. Na área de política, a chamada é sobre as manchetes, o assunto que é manchete em todos os jornais do sul do país. Após acordo, STF, Supremo Tribunal Federal, mantém emendas parlamentares via Pix, mas exige novas regras de transparência. Na área do futebol, dizendo que o Fortaleza recebe hoje à noite, às 19 horas, o time Rosário Central, da Argentina, em Castelão, lotado por classificação na Copa Sul-Americana. Na área de economia, diz que o projeto de lei da reoneração, o Jornal Povo chama reoneração, outros jornais chamam desoneração. Então, o projeto de lei da reoneração é aprovado no Senado sem aumento de imposto para este ano. A partir do próximo vai ser gradual. E por último, também é destaque na área do esporte, o Ceará Esporte Clube visita o CRB no estádio Rei Pelé por reabilitação na Série B para sonhar com o grupo do G4, Amanda. No Correio Brasiliense de hoje, o primeiro destaque são os 120 dias sem chuvas lá no Distrito Federal. São há quase 4 meses que não chove lá no Distrito Federal. A umidade caiu a índices preocupantes nos últimos dias, alcançando 12%, aí, muito abaixo do considerado saudável pela Organização Mundial da Saúde. Esse quadro acionou um alerta na Defesa Civil a riscos
para a saúde, com o agravamento das doenças respiratórias, como gripe, sinusite, rinite, resfriados e pneumonia, que alguns especialistas recomendam beber bastante água, colocar umidificadores de ar em casa e no trabalho e evitar exercícios físicos em horários de sol. São algumas dessas dicas aí dadas pelos especialistas. Aqui o Correio Brasiliense diz que 12% foi a menor média diária da umidade relativa do ar registrada este ano em Brasília. Aqui também destaque alguns prédios sendo incendiados, como o que aconteceu ontem em um galpão de reciclagem, chama a atenção para a prevenção e vistoria nas construções. Também aqui na capa do Correio Brasiliense de hoje são as eleições lá nos Estados Unidos. Kamala recebe a unção do casal Obama depois de ser oficialmente nomeada aí para ser a candidata à Casa Branca. A ex-senadora da Califórnia e vice de Joe Biden ganha o respaldo do ex-presidente Barack Obama. Também destaque aqui os poderes que fecham os acordos por emendas parlamentares, o motivo do tensionamento de relações entre o Legislativo e o Judiciário desde 2022. As emendas parlamentares impositivas serão liberadas, mas com novos critérios de transparência. Também aqui destaque no Correio Brasiliense sobre a eleição para a reitoria lá na Universidade de Brasília, que termina hoje. Na área da saúde, diabetes, mais carne, maior risco. Uma pesquisa com mais de 1,9 milhão de pessoas mostra que o consumo de carne vermelha e processados está associado ao aumento significativo da possibilidade de desenvolver a diabetes do tipo 2. Outros destaques aqui no Correio Brasiliense de hoje sobre os esportes, foco em avançar com promessa de jogo quente. Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje no Allianz Parque. Ontem o Fluminense e o Galo chegaram às quartas. Também destaque ao Ministério da Justiça, que será reformado, projetado por Oscar Niemeyer. O prédio que fica no Palácio da o prédio que é o Palácio da Justiça, passará por uma restauração, foi o que disse Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, e uma solenidade ao lado de ministros e da primeira-dama. Outros destaques no e-commerce em busca das redes. Os comerciantes com pequenas lojas físicas no DF se capacitam para incrementar as vendas online. Ainda na área da economia, sobre a desoneração, o projeto aí é aprovado em uma derrota do governo. A proposta que alivia os tributos da folha salarial de empresas ganha aval do Senado. E moradia para a segurança, que destaque Gilvan Nascimento, em entrevista ao CB Poder, diz que o projeto para beneficiar servidores deverá ser encaminhado ao Congresso até o final do ano. São esses os destaques da capa de hoje do Correio Brasiliense. O que a gente tem no valor econômico, Celi? Na área de gestão, tem uma matéria chamada de capa, dizendo que parceria entre as empresas Gerdau e Randon Corp adiante e investirá R$1 bilhão para assumir e gerir a frota da Ambipar, diz Leite. Na área de biocombustíveis, a Caramuru Alimentos e a Beyoncé formam uma joint venture para investir R$1,1 bilhão em usina de etanol para produzir etanol a partir do milho. Exploração de petróleo. Decisão do IBAMA sobre a margem equatorial do litoral brasileiro deve sair até o fim do ano e será técnica, diz a ministra Marina Silva. A manchete também, Amanda e telespectadores, internautas da TV da Transparência, é o assunto do dia. É a reunião de ontem
dos três poderes, dos representantes dos três poderes da República. Poderes anunciam acordo e definem critérios para as emendas parlamentares. As liminares do ministro Flávio Dino, que suspenderam os repasses, continuam válidas até o Congresso se manifestar e adotar novos critérios de transparência. Senado aprova projeto que compensa a desoneração. O Jornal Povo chama de reoneração. Mas é o projeto que livra de alguns impostos, do pagamento de alguns impostos, 17 setores da economia brasileira intensivos em mão de obra e também de municípios com até 156 mil habitantes. Abastecimento de energia no horário de pico preocupa a ONS. E o que é ONS? É o Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro. Aqui, essa foto, que ilustra a manchete de capa do Valor Econômico. Essa sala é a sala da presidência do Supremo Tribunal Federal. O presidente é o ministro Luiz Roberto Barroso. Foi o anfitrião dessa reunião, que é a sala da presidência, com todas as maiores autoridades públicas do Brasil. O ministro presidente do Supremo, foi o anfitrião e foi ele que ofereceu esse almoço, reunião, para tratar das emendas parlamentares. Ainda destaque na capa do Valor Econômico são as eleições dos Estados Unidos. Democratas confiam em força de Obama para fazer Kamala Harris presidente dos Estados Unidos. Na indústria, pouca ociosidade e estoques baixos. Gestora aposta em situações especiais. Maior exportador de algodão, o Brasil vende até para o Egito. E por último, uma matéria, uma entrevista com esta senhora. Ela é a Clara de Andrade, com a experiência de quem já trabalhou com planejamento urbano em mais de 20 cidades de 10 países. A brasileira Clara de Andrade afirma que a cidade que funciona para as crianças funciona para todos. Amanda. E agora a gente vai a um pequeno intervalo. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor e influir no debate público. Indo agora para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal o Globo. O primeiro que foi destaque na capa de hoje é o PL, o projeto de lei para dívidas estaduais traz um risco de calote disfarçado. O texto aprovado pelo Senado é mais benevolente que a versão original. A Câmara precisa promover ajustes. E o segundo editorial, emergência sanitária decretada pela Mpox não justifica o pânico.
Autoridades precisam agir desde já, mas o Brasil tem plena condição de manter a doença sob controle. Na área da política, o destaque é sobre o consenso entre os poderes em relação às emendas parlamentares. O acordo mantém volume das emendas no Congresso, mas com novas regras de transparência. Aqui o jornal o Globo mostra os tipos de emendas, como eram e como ficaram com esse acordo. Sobre as emendas PIX, o parlamentar podia indicar qualquer valor que quisesse enviar diretamente para as contas das prefeituras e dos estados, sem depender do aval do governo. Essa quantia podia ser usada pelo gestor como ele bem quisesse. Agora, com o acordo, as emendas parlamentares PIX aí continuam existindo, mas os parlamentares precisam indicar antecipadamente como o dinheiro será utilizado pelas prefeituras e também devem ser destinadas prioritariamente para as obras inacabadas. A nova regra também deve prever que o Tribunal de Contas da União seja responsável por fiscalizar a execução desses recursos. Sobre as emendas, outro tipo de emendas individuais, os 513 deputados e 81 senadores têm o direito de indicar, no total, 25 bilhões de reais do orçamento para obras e serviços em suas bases eleitorais. Metade desse valor precisa ser destinado para a área de saúde e o governo é obrigado a pagar. Com o novo acordo, prevê que as emendas individuais serão mantidas como estão e só não terão sua execução obrigatória em caso de impedimento técnico, como, por exemplo, ser enviado para uma obra embargada. Sobre as emendas de bancada, os parlamentares de um mesmo estado se unem para definir os recursos. Este ano, deputados e senadores de cada uma das 27 bancadas indicaram como o governo deve gastar até 8,5 bilhões do orçamento. Agora, com o novo acordo, que prevê restringir a destinação desses recursos a projetos estruturantes de cada estado e do Distrito Federal, de acordo com a definição da bancada. Uma regulamentação deve ser discutida entre o Executivo e o Legislativo, com critérios a serem adotados. E sobre as emendas de comissão, o destino dos recursos é definido pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado. Com o fim do orçamento secreto, esse montante passou a ser usado para parlamentares destinarem verbas aos seus redutos sem serem identificados. O governo é obrigado a pagar esse tipo de emenda. Agora, com esse novo acordo, as emendas de comissão serão mantidas, mas agora com restrições. Os recursos deverão ser destinados apenas a projetos de interesse nacional ou regional que serão definidos junto com o governo. O acordo, porém, não trata sobre a identificação do autor da emenda, um dos problemas apontados aí nesta modalidade. Também em destaque na área da política são sobre as eleições de 2024. Bolsonaristas lideram o tempo de TV no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. O PL, que é o partido de Ramagem e de Engler e fez parte da coligação de Nunes, impactou no cálculo por ter a maior bancada da Câmara Federal. Os candidatos vão aproveitar esse alcance para se tornarem mais conhecidos pelos eleitores. Sobre as eleições em São Paulo, Marçal captava e-mails para fraudes e sabia de esquema, disse a Justiça. O candidato a prefeito de São Paulo chegou a ser condenado, mas a pena foi extinta. Em depoimento, ele afirmou não saber desta prática. Também em destaque sobre as eleições municipais, a esquerda larga com dificuldade para atrair os votos dos mais pobres, que são tradicionalmente os apoiadores do presidente Lula. Os nomes do PT, do PSOL e do PDT ficam atrás de rivais em intenções de votos aí na população com renda de até 2 salários mínimos. Aqui as intenções de votos entre os eleitores de baixa renda.
Os estados aqui, na verdade, as cidades capitais que foram apresentadas são São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Manaus. Também destaque na área da política sobre as eleições aí, Aracaju tem mulheres contra candidato da máquina. Dos 8 postulantes a comandar a capital sergipana, que nunca elegeu uma prefeita, 5 são do sexo feminino. O principal adversário dela será o petista Luiz Roberto, que tem o apoio do atual prefeito e também do governador. Pelo Brasil, o destaque é sobre os 70 anos do Parque Ibirapuera, em São Paulo, o Parque dos Domingos, que completa seus 70 anos como o espaço verde preferido dos paulistanos. Outros destaques pelo Brasil, a busca de ritmos do corpo, que levou à investigação sobre a inteligência artificial. Outros destaques é na área do meio ambiente, que o país já perdeu 33% de suas áreas naturais originais. Mudança de paisagem por ação humana se acelerou a partir da década de 1980, segundo a pesquisa do MAP Biomas. Na economia, Fazenda vê a alíquota próxima a 28%, aí falando sobre a reforma tributária. Senadores querem rever o texto da Câmara e votar após as eleições. Também na Fazenda, o Ministério envia a proposta para a segunda etapa sobre a renda, ainda falando sobre a reforma tributária. Haddad diz que já apresentou a Lula os cenários previstos para essa nova fase. O presidente e os ministros ainda devem discutir os seus impactos. Também destaque na economia e na política é a aprovação pelo Senado do projeto que garante a desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia e prefeituras com até 156 mil habitantes. O acordo entre o governo e o Congresso define manter as formas de compensação fiscal para manter aí essa medida voltada a esses setores com incentivos em mão de obra. O texto agora segue para análise na Câmara dos Deputados. E também aqui destaques pela área de economia é sobre o dólar, que avança em 1,35% após as falas de Roberto Campos Neto. A moeda americana fecha cotada em R$ 5,48. Segundo analista do mercado, as declarações do presidente do Banco Central, dadas em entrevista ao jornal O Globo, que a gente também mostrou aqui ontem, reduziram as expectativas de aumento de juros. Outro destaque aqui, que também foi destaque na capa do Globo, Haddad afirma que correção do BPC não é corte. O ministro defende ajustes periódicos no programa social a fim de evitar distorções, como era feito no Bolsa Família. Sobre o concurso nacional unificado, termina hoje o prazo para apresentar algum recurso sobre a prova. Os pedidos devem ser feitos pela mesma página de inscrição para o concurso. Destaque aqui também é que a ONS pede medidas para garantir energia no horário de pico. Aqui o operador nacional do sistema elétrico diz que as chuvas abaixo da média preocupam e levam o operador do sistema elétrico a sugerir ações preventivas como o acionamento das térmicas. Pelo mundo, a Aura Obama, confirmada candidata, Kamala faz lembrar campanha democrata de 2008. Outros destaques na área da análise. Na abertura, Biden dá adeus e Hillary faz discurso da vida. Presidente se despede emocionado e ex-candidata faz um chamamento à coalizão. Pelo mundo também, Israel recupera 6 corpos de reféns em Gaza. O exército investiga a possibilidade de alguns ou todos que tenham sido mortos por fogos israelenses. O Hamas diz que as declarações de Biden são sinal verde para a continuidade da guerra e o Egito adverte para um conflito regional. E por fim, na área da saúde, tudo meu, o desafio do filho único ser sociável e sem birra.
Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor e influir no debate público. O programa com o professor Clésio será exibido hoje na TV da Transparência a partir do meio-dia. Voltamos agora para as páginas internas do Estado de São Paulo. E a nota da coluna do Estadão de hoje, a nota principal, é sobre a reforma tributária que tramita no Senado Federal, depois de passar pela Câmara. E diz: reforma tributária, regulamentação supera 1.000 emendas ao texto e indica tramitação complexa. Travado no Senado por divergências com a Câmara Federal, o principal projeto de regulamentação da reforma tributária alcançou ontem a marca de 1.084 emendas, que são as sugestões de mudanças no texto. O acúmulo de propostas de alteração indica a complexidade da tramitação da matéria, sobretudo em ano eleitoral. O número surpreendeu aliados do governo. A expectativa inicial era de que o grande desafio seria a votação da proposta de emenda constitucional da reforma tributária aprovada no ano passado. Entretanto, a matéria recebeu no ano passado 803 emendas no Senado, 20% a menos em relação ao número já alcançado hoje na nova regulamentação e que tende a crescer, que tende a ultrapassar essas 1.084 emendas apresentadas até ontem. O projeto ainda não tem oficialmente relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Continua a nota. Apesar de o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, não ter sido formalizado na relatoria do projeto de regulamentação da tributária, o gabinete do parlamentar tem recebido uma romaria de setores interessados em mudar o texto. Vamos para a página dos editoriais desta quarta-feira do Estadão. O primeiro: por emendas parlamentares republicanas. Pretensão do Congresso a maior ingerência sobre o orçamento federal é legítima, desde que se comprometa com mecanismos que garantam transparência, equidade, qualidade e coordenação dos gastos. O segundo editorial é uma crítica ao atual prefeito de São Paulo, da capital, Ricardo Nunes. O título é Criando Corvos. Corvo é uma ave não muito conhecida no Brasil. Corvo, como diz aqui o dicionário, é uma ave da família Corvídeos, que são pássaros grandes, inteligentes, totalmente pretos, com vozes roucas e potentes, e se alimentam de carne, são carnívoros. Então, criando corvos, diz o editorial. Não deixa de ser irônico o Nunes, prefeito de São Paulo, se queixar do comportamento delinquente de Pablo Marçal. Enquanto se alia a Bolsonaro, o guru da desinformação, do negacionismo e da baixaria eleitoral.
Vamos para as páginas dos artigos. O primeiro é escrito pela jornalista Amanda Calazans, O Filho do Pobre. Sucesso da escritora Anne Ernaux no Brasil coincide com o surgimento de uma população transclasse beneficiada por políticas para o ensino superior das últimas 2 décadas. O segundo artigo é também do jornalista e pesquisador Paulo Sotero. O que fará Lula ante crise eleitoral nos Estados Unidos? Ele indaga. Como Maduro, presidente da Nicarágua, da Venezuela. Donald Trump diz que só aceitará o resultado das eleições se ele ganhar. Nesse caso, o que fará o governo brasileiro? Indaga Paulo Sotero. Nas páginas de política, a primeira matéria foi a manchete de capa. Acordo entre STF, Congresso e governo mantém emendas com novos critérios. Ministros da Corte, do STF, presidentes do Legislativo, Câmara e Senado, e representantes do Executivo Federal definem padrões de transparência e rastreabilidade para as transferências. Ministro Barroso fala em consenso possível. A jornalista Vera Rosa diz que Arthur Lira e Rui Costa trocaram alfinetadas nessa reunião lá no Supremo. CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, nega investigação sobre assessores de Alexandre de Moraes, cujas mensagens de WhatsApp foram vazadas, e a Folha de São Paulo trouxe essa matéria com exclusividade. Na sucessão na Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes resiste a bolsonarizar campanha para enfrentar o também candidato Pablo Marçal. Justiça manda Polícia Federal investigar Marçal por difamação. É o caso que ele disse num dos debates que o Boulos do PSOL é cheirador de cocaína. Nas páginas internacionais, a primeira matéria é sobre as eleições nos Estados Unidos. Obama devolve a Kamala Harris apoio que permitiu sua candidatura há 17 anos. Ex-presidente volta a Chicago, cidade que o lançou na política para fazer campanha para sua amiga e candidata do Partido Democrata na segunda noite da Convenção Democrata realizada ontem. Hoje, a convenção se encerra no terceiro dia da reunião dos congressistas com o discurso de Kamala Harris, lançada oficialmente candidata a presidente dos Estados Unidos, cuja eleição está prevista para novembro. Guerra no Oriente Médio. Exército de Israel recupera corpos de 6 reféns mantidos em Gaza. Aqui no Brasil, uma matéria aqui de 2 páginas sobre a influência da facção criminosa, primeiro comando da capital, lá em São Paulo, dizendo que o PCC lavou dinheiro com agentes de jogadores de futebol, diz a delação feita pelo empresário. Esse mesmo empresário relata que foi ameaçado pela facção. Secretário Estadual de Saúde de São Paulo diz que não tem vacina
contra a Mpox. Barragem se rompe em Mato Grosso do Sul, em condomínio interdita rodovia. Página de esportes. Copa Libertadores. Palmeiras tenta reverter desvantagem para seguir sonhando com o Tetra. Copa do Brasil. Sorteio define caminhos e clássicos ficam para uma possível decisão. Hugo, o goleiro Hugo, brilha, pega 3 pênaltis seguidos e classifica o Corinthians. Horário político faz Jogo do Brasil mudar para as 22 horas. O horário político vai começar no dia 30 de agosto. Aqui é a homenagem ao Ibirapuera, 70 anos, um parque que virou ícone de São Paulo. Vida na cidade, inaugurado no ano dos festejos de 400 anos do município de São Paulo, o local já esteve no top 10 do ranking internacional. Páginas de economia e negócios. Os Correios fecham acordo para pagar 7,6 bilhões de reais do rombo promovido pela Postales. O fundo de pensão acumulou prejuízo no governo da ex-presidente Dilma Rousseff após investimentos que foram alvo de investigações de CPI e da Lava Jato. Companhia defende a operação dizendo que ela é legal. Responsável por esse acordo dos Correios assumir esse prejuízo de 7,6 bilhões no seu orçamento, atual chefe dos Correios foi advogado do Postales lá na gestão de Dilma Rousseff. Agência de Mineração, Agência Nacional de Mineração, refaz lista de cidades aptas a receber royalties da mineração. Essa nova lista surge, essa nova relação surge após o Estadão mostrar que a relação anterior tinha 87% das cidades todas de Minas Gerais, estado do ministro de Minas e Energias. E agora deu uma baixada, passou os municípios mineiros, não são mais 87%, são 70% que participam da nova lista. Após a publicação da reportagem do Estadão, a Agência Nacional de Mineração publicou uma nova relação e elevou para 76 o número de cidades que podem receber parte dos royalties da mineração. E a prevalência de Minas Gerais caiu para 70%. Foram incluídas cidades do Pará nessa nova relação, que é o segundo maior produtor de minério de ferro do país. Foi incluído também cidade do Ceará, do Rio Grande do Norte e de Goiás. A lista, porém, diz aqui o jornal, apresenta dados contraditórios, segundo técnicos ouvidos pelo Estadão. Há 14 cidades contempladas que não têm estruturas mineradoras em seus territórios. Nessa situação estão, por exemplo, Belo Horizonte e dois municípios do interior do Maranhão, a Açailândia e Cidelândia, além do município cearense de Novo Oriente. Entrou nesta lista e o Estadão está dizendo que em Novo Oriente não tem mina, não tem unidade mineradora e vai receber agora
royalties que serão distribuídos com esses municípios brasileiros. Desoneração passa com regra mais dura para INSS e sem alta de tributo para aqueles 17 setores que eu falei. Abrangência: 17 setores da economia são beneficiados pela desoneração da folha de pagamento. 9 milhões de pessoas é o contingente total contratado por essas empresas beneficiadas em pagar menos impostos. Correção do BPC é dedo na ferida, diz o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Empresas expandem negócios e investem no setor imobiliário. Farmacêutica lançou 40 empreendimentos. Cidades competitivas estão no sul e sudeste, diz estudo. Ranking do Centro de Liderança Pública classifica 404 cidades em 65 indicadores, em áreas como sociedade, instituições e economia. E entre as 20, não tem nenhuma do Nordeste. Fortaleza ficou na colocação 96 e a melhor colocada do Nordeste nessas cidades competitivas é Recife, que ficou na 65 colocação, e Fortaleza, como eu disse, na 96, entre as 100 melhores do Brasil. O usuário pode bloquear o uso de dados pessoais para treinar sistemas de inteligência artificial. Por último, Amanda, é a matéria de capa do Caderno Cultura e Comportamento. Streaming estreia em Emily, em Paris, a aventura de um mundo sem remorsos. Na nova temporada da série, a atriz Lily Collins busca oferecer um olhar mais profundo para a personagem, sem abrir mão da moda. É com você. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. Ao meio-dia de hoje, nós temos o programa Gestão Pública. Vamos conferir um trecho. Olá a todas e todos. Mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor e influir no debate público. Agora, nas páginas internas da Folha de São Paulo de hoje, o primeiro destaque é na área de opinião. Aqui a charge do dia fala sobre a morte de Silvio Santos e a tristeza pela ida do apresentador. Nos editoriais, disciplinar e reduzir as emendas impositivas. Pacto para dar transparência parece satisfatório no curto prazo, mas é preciso ir além e diminuir drasticamente esse poder anômalo no Congresso. O segundo editorial, dinheiro pelo ralo. Novo socorro aos estados com perda de até 44 bilhões para a União incentiva a irresponsabilidade fiscal. Na área da política, Fábio Zanini escreve na coluna Painel, quase lá. Há 10 dias do prazo de enviar o projeto de orçamento ao Congresso, o Ministério da Gestão decidiu fazer o
último esforço para estender até sexta a negociação com os servidores que ainda não assinaram o acordo de reajuste e reestruturação do governo. Pelos cálculos da pasta, mais de 90% dos trabalhadores já se acertaram com a gestão federal, que tinha dado como prazo final a última sexta-feira. Faltam a Fiocruz, analistas de infraestrutura, servidores da ciência e da tecnologia, do Tesouro e também da Controladoria Geral da União. Na área de política, o destaque é sobre o acordo entre os poderes, sobre as emendas parlamentares. No entanto, a verba ainda permanece bloqueada. Esse que foi a manchete dos jornais aí pelo Brasil, que o STF se reúne com a cúpula do Congresso e o do governo Lula e aponta aval para liberar os recursos, mas após a adoção de diretrizes de transparência. Sobre o STF também, o destaque é que o Supremo tem 13 investigações sobre suspeitas em emendas. As apurações são preliminares e foram protocoladas pela Procuradoria-Geral da República no último mês. Outro destaque aqui é cientista política que diz que o Brasil repete os Estados Unidos com impasse sobre as emendas e a saída demanda consenso. Destaque também na Justiça, que o Conselho Nacional de Justiça rejeita a investigação de juízes da equipe de Alexandre de Moraes. Hélio Gaspari, que foi destaque na capa de hoje, o preço da jogatina, ele fala sobre as apostas aqui no Brasil que custaram cerca de 23,9 bilhões. No governo, Lula tira transparência de emendas usadas para a compra de máquinas. A gestão petista deixa de publicar dados de distribuição bilionária. A presidência diz que a reportagem faz distorção. Também em destaque é matemático Marcelo Viana, que é o novo titular da cátedra Otávio Frias Filho. Nas eleições de 2024, Marçal testa a hegemonia de Bolsonaro no bolsonarismo. Apesar do apoio a Nunes, aliados dizem que não vêem rompimento com o influenciador. Falando em Ricardo Nunes, ele fala sobre a questão de agenda e desconversa sobre ir a evento bolsonarista do dia 7 de setembro. E também sobre São Paulo, Boulos diz que há fortes indícios de fraude na eleição da Venezuela. Em São Paulo também, Marçal indicava vítimas e sabia de fraude, afirma a investigação da Justiça. A assessoria não responde e o ex-coach diz tem dito só consertava computadores. Também destaque, influenciador responde a Bolsonaro e diz que não irá retroceder. Na política também, falando sobre as eleições desse ano, o PSDB tem queda de 84% em candidatos a prefeito no estado de São Paulo. No Rio, Paz fica em primeiro no ranking das redes sociais, aí da popularidade nas redes sociais lá no Rio de Janeiro, e em Belo Horizonte, Bruno Engler lidera a popularidade digital. Outros destaques são deputados candidatos que declaram conta bancária zerada à Justiça Eleitoral. Pelo mundo, nas eleições aí nos Estados Unidos, Obamas entregam à Câmara o legado de esperança e apelam por união. Discursos no dia da convenção reforçam aí a biografia de vice e atacam Trump aí, Barack e Michelle Obama, que entregaram à Câmara este legado da democracia. Também destaque pelo mundo, os Estados Unidos temem ataque nuclear da China na Rússia, aí afirma um jornal. Outros destaques pelo mundo é sobre a guerra Israel-Hamas. Minha filha ainda está viva, diz mãe de refém do Hamas. Outros destaques aí falando sobre o mercado é que a Haddad defende revisar o BPC e fala em dedo na ferida contra distorções. Medida não pode ser chamada de corte de gasto social, diz o ministro. O Pente Fino analisará pelo menos 1,3 milhão de beneficiários. Aqui, a Folha de São Paulo mostra
que são mais de 670 mil o número de beneficiados pelo benefício de prestação continuada, que o governo espera cancelar em 2025 com ações de revisão. Desse grupo, um pouco mais de 371 mil devem ser pessoas com deficiência e um pouco mais de 298 mil devem ser idosos. Aqui também a Folha de São Paulo mostra sobre os impactos no orçamento e também sobre a trajetória de aumento da despesa com a trajetória aí do BPC, o número também de beneficiados. Outro destaque é o diretor executivo da instituição fiscal independente, que aponta o risco de morte lenta para as contas públicas. Outro destaque aqui é sobre o Senado, que aprova o projeto de desoneração da folha de pagamento. O aumento dos juros sobre o capital próprio é rejeitado e a medida agora vai ser analisada pela Câmara. Também aqui o projeto sobre a desoneração da folha autoriza o resgate de 8,5 bilhões esquecidos em bancos. Outros destaques na área do mercado é sobre o efeito Campos Neto, que deixa discussão sobre o Banco Central em segundo plano. O presidente da instituição adota um tom considerado menos duro para os cenários de risco da inflação e afeta o mercado. Outros destaques é que cartórios poderão fazer um inventário que tenha herdeiro menor de 18 anos. E também governo Lula retira a CEAGESP de programa de privatização. Também destaque pelo mercado são sobre as apostas online. Caixa e outras 101 empresas pedem para explorar as apostas online. O governo pode arrecadar pelo menos aí 3 bilhões de reais em outorgas, licença que permite 3 marcas, o que abriria espaço para 306 bets aqui no Brasil. O governo também prepara ações com plataformas e Banco Central contra os sites ilegais. Também destaque aqui na área de opinião, Lorena Hakak escreve sobre a ascensão das mulheres como chefes de família no Brasil. Somente em 1962 as casadas puderam trabalhar sem a autorização do marido. E por fim aqui é destaque na área de mercado, na área de energia limpa, que o governo tenta adiantar térmica para garantir luz na hora de pico. A seca gera preocupação sobre o abastecimento e pode ter um impacto na conta. Agora a gente vai para mais um intervalo. Olá a todas e todos. Mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor e influir no debate público. Só lembrando ao nosso internauta, nosso telespectador, que esse programa Gestão Ambiental será exibido hoje a partir do meio-dia. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Povo. E a primeira matéria é dizendo que a Voipaz cancela voos para Fortaleza e mais 8 cidades. Passageiros que adquiriram bilhetes envolvendo as cidades que deixaram de ser atendidas nesse período devem requerer o reembolso do que pagou. A empresa aérea dona do avião que caiu no último dia 9 no município de Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas, a Voipaz anunciou ontem que, devido à redução de sua frota, não vai operar voos em 9 cidades do país até o dia 26 de outubro.
Depois dessa data, haverá um replanejamento, segundo a empresa. 3 cidades deixaram de ser atendidas pela Voipaz, que é a antiga Passaredo, já no dia do acidente, que foram as 3 cidades. O acidente foi no dia 9. Fortaleza, Confins, em Minas Gerais, e Porto Seguro, da Bahia. A partir do dia 26 de agosto, agora, a companhia não terá rotas para Salvador, Natal, no Rio Grande do Norte, e Mossoró. E em 2 de setembro, deixam de ser atendidas as cidades de São José do Rio Preto, em São Paulo, Cascavel, no Paraná, e Rio Verde, em Goiás. Outra matéria agora sobre a cidade de Fortaleza é dizendo que as obras da Praça Almirante Saldanha devem terminar no 2º semestre do próximo ano. A Praça Almirante Saldanha, para quem é de Fortaleza, é que fica ali vizinho ao equipamento cultural Dragão do Mar. Quem está fazendo essa obra é o governo do estado, por conta da briga, não é a prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria de Cultura, que assumiu a reforma dessa praça. É uma praça ali na Praia de Iracema, que hoje está tomada por viciados de crack, que aqui a gente chama de craqueiros. E isso impede a aproximação dos turistas. E é uma reclamação antiga dos comerciantes do entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, essa degradação dessa área, da praça, fisicamente, e do entorno, da questão que o ambiente se tornou, aqui em Fortaleza, uma verdadeira cracolândia. A outra matéria é sobre a feira automotiva, que quer movimentar 200 milhões de reais. Os 4 dias de realização da Autop 2024 em Fortaleza, era um centro de eventos, deve movimentar 200 milhões em negócios, segundo projeta a organização do evento. O público é formado por pessoal especializado do setor automotivo. A feira começa hoje e vai até o dia 24. Sobre esportes, o estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, será palco do jogo das seleções Brasil e Peru. Está previsto para o dia 15 de outubro, às 21h45. Cigarros eletrônicos. A Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, enviou carta ao Senado Federal em que relata a preocupação caso os cigarros eletrônicos ou vapes sejam liberados no país. Por que essa carta que a Fiocruz? Porque está tramitando um projeto de lei da senadora Soraya Tronic, que libera o uso dos cigarros eletrônicos. Mas 80 entidades, conforme a gente leu aqui ontem, 80 cidades da área de medicina assinaram um manifesto contra a liberação do cigarro eletrônico. Na área eleitoral, tem uma nota dizendo que pela segunda vez o número de candidatos negros supera o de brancos nas eleições. A Justiça Eleitoral registrou 240.587 candidatos negros, o que representa 52,7% das candidaturas nas eleições municipais deste ano. É a segunda vez na história que supera o número de candidatos brancos, que este ano são 215.763 candidatos brancos. Ainda
uma matéria local na área judicial e segurança pública. 8 citados em cadastros de majestade são absolvidos. Quem é majestade? Majestade é um apelido de uma senhora chamada Valesca Pereira Monteiro. Ela foi presa e no celular dela, da majestade, ela é da facção criminosa Comando Vermelho. Foi encontrado nomes de 8 pessoas como sendo chamado, isso no WhatsApp dela, Conselho Biqueira. Biqueira, na linguagem aqui do Comando Vermelho, são aqui que a gente chama de boca de fumo. São os pontos de venda de drogas. Então, nesse celular, foi encontrado 8 nomes, conforme, eu vou ler aqui o texto, conforme a decisão judicial obtida pelo jornal O Povo, depois de acessar os dados do aparelho da Valesca, da Majestade, a Polícia Civil do Ceará se deparou com a estrutura de hierarquia do Comando Vermelho no Ceará, separada por cargos. As mensagens possuíam o nome de pessoas apontadas como dono de biqueira, ponto de tráfico de drogas, apelido de quem apadrinhava essas pessoas, e também estava lá o endereço do ponto da droga. A partir desses dados, houve um mapeamento do que seria o principal pilar do Comando Vermelho. Então, 8 pessoas viraram réis por associação para o tráfico de drogas. Mas agora, essa decisão foi do dia 5 de agosto e só ontem que veio à tona, a Vara de Delitos considerou que os autos não são suficientes para a condenação dos acusados por associação para o tráfico de drogas, pois seria necessário que fossem comprovadas a promoção, constituição, financiamento ou integração em organização criminosa. E por conta disso, aqui não diz o nome nem do juiz ou da juíza que mandou soltar essas 8 pessoas encontradas na lista do WhatsApp da Majestade, que ela comandava o setor financeiro do Comando Vermelho, da facção criminosa do Comando Vermelho na capital cearense. A charge de hoje do Cleiton é que esse boi, essa vaca, toda dourada, inflacionada, toda cheia, dizendo Bolsa de São Paulo, Bolsa de Valores de São Paulo. Isso para retratar a alta que foi manchete ontem nos jornais das bolsas de valores devido à boa repercussão do dólar. E é uma leitura, como é dourada, daquele bezerro de ouro que é muito falado na literatura bíblica. E aqui ele não botou um bezerro de ouro, foi um boi de ouro. E nominou como Bolsa de Valores de São Paulo. Na coluna vertical, a nota principal é dizendo que publicidade de Sarto vira alvo de adversários. A juíza da 103ª Zona Eleitoral de Fortaleza deferiu ontem liminar pedida pelo Partido Liberal de Fortaleza para determinar a remoção de vídeo publicado pelo prefeito José Sarto, do PDT, no Instagram. Nas imagens, Sarto e o ex-prefeito Roberto Cláudio correm por uma série de obras das gestões do PDT em Fortaleza, como a reforma de praças e postos de saúde.
O vídeo foi publicado em resposta ao adversário Capitão Wagner, do União Brasil, que divulgou dias antes uma gravação correndo e mostrando problemas da cidade. A ação, no entanto, não é a única que questiona conteúdos do Sarto prefeito, divulgados pelas redes sociais do Sarto candidato. Apenas nos últimos meses, advogados do PT, do União Brasil e do Partido Novo também apresentaram quase uma dezena de outras ações semelhantes à Justiça Eleitoral. Para eles, linha entre a divulgação de ações da gestão e a promoção pessoal de Sarto é tênue. No pedido deferido ontem, o Partido Liberal destaca que gravações envolviam áreas de acesso restrito a outros candidatos, como o interior de escolas. Procurada pela coluna, a campanha de José Sarto classificou o uso de obras municipais em sua campanha como natural. Abre aspas. É uma prestação de contas. Sarto vai ser avaliado pelo eleitor pelas promessas que cumpriu, diz a nota. E continua, os adversários estão incomodados com isso, porque não tem o que mostrar. Mas há também uma estratégia por trás, que é evitar o debate sobre a cidade. O que se vê é uma tentativa de nacionalizar, polarizar a campanha. E falando ainda em ações, a mesma zona eleitoral condenou o candidato do União Brasil, a prefeito de Fortaleza, o Capitão Wagner, por campanha antecipada em vídeos do ato que lançou sua pré-candidatura a prefeito. A ação é da coligação do PT, encabeçada pelo PT, e gerou uma multa contra Capitão Wagner de R$5.000. No caso de André Fernandes, foram R$15.000, porque ele na reunião que lançou a sua pré-candidatura no dia 11 de abril, com a presença de Bolsonaro e de deputados federais do PL, também a Justiça considerou que houve propaganda antecipada e ele levou uma multa de R$15.000. Aqui do Capitão Wagner foi mais barato, só R$5.000. O evento, esse do Capitão Wagner, ocorreu no dia 7 de junho e uniu lideranças do União Brasil, como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A frase do gestor de que Wagner faria em Fortaleza, o que estamos fazendo em Goiás, foi destacada. Vamos para as páginas, saindo da coluna vertical, para as outras páginas do Jornal O Povo. A primeira, a reportagem de hoje, é com essa entrevista com o governador Eumano de Freitas. Anel Viário receberá investimento de R$100 milhões. A assinatura da obra de serviço está prevista para sexta-feira, dia 23. Reunião no BNDES vai definir crédito a projetos de hidrogênio verde. Tem aqui a foto da rodovia do Anel Viário, duplicada, mas não concluída. Outra matéria, Eumano confirma novo presídio de semiaberto, mas negocia aporte de verba federal. Sobre câmaras corporais, o governador disse: governo pretende ganhar as pessoas para o projeto. Páginas sobre eleições 2024. O primeiro aqui é sobre o debate de ontem com os candidatos a prefeito de Barbalha. Candidatos têm embate sobre aliança com Bolsonaro e cirurgia de catarata. Hoje, o debate é com os candidatos a prefeito do Crato, às 17 horas
pela rádio CBN, o Povo CBN. Outra matéria, acordo entre poderes mantém emendas parlamentares com novos critérios. Essa, Jornal Povo deu uma pequena nota sobre esse assunto, que é manchete de página, de capa dos jornais do sul do país, do sul e do sudeste. Outra matéria é sobre Caucaia. Transporte público é a área mais bem avaliada na pesquisa feita pela Atlas Intel em Caucaia. População aponta que criminalidade é considerada o maior problema para os eleitores. Elmano destaca crescimento de Evandro e André Fernandes nas pesquisas. Aqui é a questão de querer polarizar entre PT com Lula e André Fernandes e PL com Bolsonaro, para polarizar e deixar os demais 7 candidatos de lado. Por isso que o governador e outros petistas ficam promovendo essa polarização. Por isso que o Elmano diz, Elmano destaca crescimento nas pesquisas de Evandro, do PT, e de André Fernandes, para trazer essa polarização nacional. O Érico Firmo, na sua coluna, escreve: candidaturas com identificação religiosa crescem, e traz aqui a foto do deputado apóstolo Luiz Henrique. Lula tem aprovação de 59% em Juazeiro. Elmano, também lá em Juazeiro, tem aprovação de 42%. E o atual prefeito, Gleidson Bezerra, tem aprovação de 46%. Repetindo os números: Lula, 59% de aprovação, governador Elmano, 42%, e o Gleidson, 46%. Também fruto da pesquisa Atlas Intel. A pesquisa aponta ainda que saúde é considerado o maior problema do município de Juazeiro do Norte. Páginas de economia: reoneração ou desoneração passa com regra mais dura no Senado para INSS e sem alta de tributos. Ibovespa segue em máxima histórica com 136 mil pontos. Essa é a matéria que a charge ilustra hoje, do Cleiton. Padilha pede que Câmara Federal foque em tributária e no programa Acredite. Polo automotivo do Ceará ocupará área de mais de 100 hectares, isso lá no município de Horizonte. Além do terreno desapropriado da Troller, o governo do Ceará solicitou ao DENOX a cessão de uma área que assegura ao projeto o espaço equivalente a 140 campos de futebol. Ceará pleiteia abrir mercado para produtor de camarão. Banco do Nordeste, o BNB, lucra R$1 bilhão no primeiro semestre deste ano. Uso dos royalties da mineração em debate no Ceará. Aquilo que eu falei lendo aquela matéria no Valor Econômico, com a entrada do município de Novo Oriente como beneficiário dos royalties da mineração. É o que escreve o jornalista Armando de Oliveira Lima na sua coluna. Na área de cidades, 2.259 notebooks, que é esse pequeno computador, como vocês estão vendo, como eu estou lendo aqui, 2.259 notebooks foram entregues ontem a professores da rede estadual de ensino pelo governo do estado. O projeto pretende usar recursos do pré-sal
para escola pública. Posto de saúde é inaugurado e deverá beneficiar 11 mil pessoas. Esse posto de saúde foi inaugurado pela Prefeitura de Fortaleza, foi no bairro das Cajazeiras e vai beneficiar os moradores dos bairros vizinhos de Barroso e do Castelão. E quem inaugurou foi o secretário de Saúde, o Galeno Taumaturgo, ex-prefeito de Heriotaba, porque o prefeito atual não pode participar, porque é candidato à reeleição e a legislação eleitoral proíbe. Aqui uma matéria sobre a caravana que a UFC, a Universidade Federal do Ceará, está fazendo em várias cidades. E ontem lá em Quixadá, o destaque é que galpões do açude Cedro serão cedidos para a universidade. O editorial do Jornal do Povo de hoje: povos indígenas precisam ter direitos garantidos. E a manchete de capa do Caderno Esportes é sobre o jogo de hoje. No Castelão, por mais um passo, Fortaleza recebe Rosário Central da Argentina hoje à noite, a partir das 7 horas, com casa cheia e mira a avançar às quartas de final. Na Copa Sul-Americana, o artilheiro Lucero retorna ao time. Agora vamos mais a um pequeno intervalo. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor e influir no debate público. O programa Gestão Pública vai ao ar hoje ao meio-dia. Agora a gente vai para os destaques internos do Correio Brasiliense, começando com a área de política. É sobre a distribuição de verbas, não podia ser outro assunto senão o acordo entre os poderes. O Congresso mantém suas emendas, os representantes do STF, do Parlamento e do governo anunciam que repasse de recursos será retomado após critérios de transparência. Também em destaque, Padilha diz que o governo quer liberação rápida sobre as questões aí, falando sobre os recursos já empenhados de emendas parlamentares. Outros destaques são as ONGs de transparência que temem o retrocesso aí, falando sobre o dinheiro público. Ainda em destaque no Congresso, o Senado aprova desoneração em derrota do governo. O projeto deixa de fora o aumento do imposto de renda que incidia nos JCP, contrariando a Fazenda. O texto ainda reduz o quantitativo de trabalhadores que as empresas têm que manter. Nas entrelinhas, Luiz Carlos Azevedo escreve sobre os freios e contrapesos entre os poderes. Ainda na área de política, a deputada federal do PCdoB, Daiana dos Santos, é alvo de ameaças de morte. Também destaque na área de política, Denise Rotenberg escreve na sua coluna um jogo de sombras. Nas duas conversas que teve, uma com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e outra com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente Lula tentou convencê-los que não tinha nada a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão das emendas impositivas. De Lira,
Lula ouviu a seguinte frase, abre aspas, eu acredito no senhor presidente, mas os outros 512 deputados não têm a mesma opinião, fecha aspas, para o que disse o presidente da Câmara. No caso de Pacheco, a resposta foi menos direta, mas a colocação exemplifica o que está em jogo sobre o futuro das emendas. Tudo alinhavado, mas nada resolvido de fato. Ao longo da análise do orçamento de 2025, será possível verificar se o acordo em torno das emendas de comissão para os projetos estruturantes será levado ao termo. Também em destaque aqui é sobre a sustentabilidade, unidos em defesa do meio ambiente. Aqui, além da agenda ecológica, a cerimônia busca demonstrar a união entre os poderes em um momento de crise institucional. No Senado também, aprovada a urgência do decreto de armas, o projeto diminuiu as restrições contidas no decreto assinado pelo presidente Lula. Ainda na política, Palácio da Justiça será restaurado. Segundo o Ministério, a reforma do prédio, tombado pela Unesco, tem como principal objetivo preservar e recuperar as estruturas físicas, arquitetônicas e paisagísticas. Também será criado um memorial e haverá visitação guiada permanente. Na área da literatura, Barroso lança livro sobre a inteligência artificial. Aqui, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi uma das autoridades que prestigiaram o evento do lançamento do presidente do Supremo Tribunal Federal. Destaque também no Brasil, controvérsia adia a regulação do vape. Votação do projeto regulamenta o uso do cigarro eletrônico no Brasil, de autoria da senadora Soraya Tronic, na Comissão de Assuntos Econômicos. Essa votação ficou para setembro. Sobre a partilha de bens, o Conselho Nacional de Justiça aprova inventário extrajudicial. Também destaque na área da saúde. O Brasil prepara vacinas contra a Mpox. Na área da economia, Haddad e Campos Neto dão seus recados. Em evento em São Paulo, o ministro minimiza o risco fiscal e o chefe do Banco Central reforça a mensagem de que o Copom pode aí vir a subir os juros. Também destaque na economia é que a Bolsa de Valores brasileira bate um novo recorde e também o preço faz com que o consumidor tenha que mudar as suas compras, mudar os seus hábitos para pagar menos aí nas suas mercadorias. Também destaque aqui o CMV, que aposta em novo ciclo de aberturas de capital, é o que escreve a Maurícia Gala na sua coluna sobre o mercado. Também sobre o relatório da XP Investimentos. Segundo a XP, a taxa Selic chegará a 12% em janeiro de 2025. Maurícia Gala também fala sobre os motoristas de aplicativo que impulsionam o mercado de aluguel de carros. Também destaque aqui a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele disse que o sucesso inspira cuidado. Nós estamos crescendo a 3%, nós temos que prestar atenção nas variáveis que precisam ser ajustadas para manter a qualidade do crescimento. O número de destaque de hoje aqui são que 67% dos brasileiros se sentem estressados no trabalho, segundo uma pesquisa apresentada. Sobre o Enem dos concursos, o prazo de recurso termina hoje. Candidatos do Exame Unificado têm 2 dias para recorrer sobre as eventuais discordâncias das provas de domingo. Por fim, o destaque é pelo mundo. Nos Estados Unidos, Obama na onda do Yes You Can. Na segunda noite da Convenção Nacional Democrata em Chicago, o primeiro presidente afro-americano da história do país oficializa o seu apoio a Kamala Harris após ela obter a nomeação do partido. Especialistas avaliam que o idoso pode cativar negros indecisos. Agora a gente vai para mais um pequeno intervalo aqui, mostrando para vocês o nosso programa Gestão Pública, que será exibido hoje ao meio-dia.
a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor e influir no debate público. Gestão ambiental é o tema de hoje do programa Gestão Pública, a partir do meio-dia. Agora vamos para as páginas internas do jornal Valor Econômico, edição desta quarta-feira. Movimentos sociais começam a construir propostas para a reunião do G20. Governo espera fechar meta do clima até novembro. Aqui temos uma página inteira de publicidade do governo do estado do Pará. Diz: Pará sobe 20 posições e é o 6º no ranking nacional de educação. Indústria usa maior capacidade desde 2011. Estoques do setor estão no menor nível desde março de 2022, mostra estudo da Fundação Getúlio Vargas. Máquinas e equipamentos e plásticos elevam a atividade. Maioria dos dados mostra que a economia perdeu força no segundo trimestre, aponta a consultoria City Brasil. Gasolina pressiona a prévia do IGPM. Ministro Fernando Haddad defende revisão de gastos do BPC e vê exagero em temor fiscal. Setor exportador vai ganhar muito com reforma, diz Louria. Pico de consumo de energia e seca no norte do país acendem sinal de alerta. Estiagem afeta usinas hidrelétricas como a de Belo Monte e a ONS, que é o órgão nacional do sistema, aponta riscos para o fim do ano caso nada seja feito. Busca por ritmos do corpo despertou interesse por ciência. Portal promete facilitar a vida de empresas. Governo na área de política. Governo, Congresso e Judiciário fecham acordo e estabelecem critérios para as emendas parlamentares. Propostas que limitam STF começam a tramitar na Câmara Federal. Senadores aprovam projeto que compensa a desoneração, os impostos que o governo deixará de arrecadar com a isenção dada a 17 setores da economia. É na faixa de 25 bilhões de reais. Flexibilização do porte de armas tem urgência aprovada na Câmara Federal. Páginas internacionais. Eleições nos Estados Unidos. Partido Democrata vê segunda chance de Obama em luta para romper barreira. Depois de decepção com Hillary Clinton em 2016, que ela perdeu para o Donald Trump, discurso do ex-presidente ontem, lá na convenção, era para fazer esse esforço de romper essa barreira e um candidato do democrata voltar a comandar os Estados Unidos. Kamala tem muito a perder ao não se afastar da economia de Biden, diz outra matéria aqui do Valor Econômico. Kamala quer elevar a taxação a empresas, diz jornais. Na Argentina, tem superávit comercial, mas resultado reflete estagnação da economia. Título do editorial do jornal Valor Econômico de hoje.
IDEB indica pontos fracos e saídas para a educação brasileira. Violência contra a mulher e eleições municipais, escrevem Melissa Risso e Vivian Calderoni. A cidade que funciona para a criança, funciona para todos. Quem diz isso nessa entrevista é Clara Andrade, é a segunda entrevistada da série que trata dos desafios urbanos e soluções pensadas em ano eleitoral. No caderno de empresas, a matéria é: primeira leva de concessões de hidrovias do país atrai interessados, mas levanta dúvidas. SAMI cria plano de saúde restrito à zona leste de São Paulo. Semig economiza 13 bilhões de reais com desinvestimentos e põe foco em Minas Gerais. Petróleo, decisão sobre exploração na margem equatorial do litoral brasileiro será técnica, diz a ministra Marina Silva. IBAMA avalia que a decisão sobre a licença do órgão para que a Petrobras perfure um poço na foz do rio Amazonas, no Amapá, pode sair até o fim deste ano. Tribunal Regional Federal da 2ª Região revoga ordem de prisão de Gutierrez. Gutierrez era o diretor-geral, o executivo-geral das lojas americanas, que estava preso. A empresa Adiante fecha financiamento de R$1 bilhão para negociar com a Ambipar. Número de inventários de emissões sobre 24% este ano. Setor de mineração investe para melhorar imagem. Compra do Twitter é o pior negócio dos bancos que emprestaram o dinheiro. Algodão brasileiro avança no Egito, a terra da pluma e de alta qualidade. E agora o Brasil está vendendo algodão para o Egito. Caramuru e Beyoncé investem R$1,1 bilhão em etanol do milho. Caderno Finanças. Gestoras de investimentos alternativos crescem e têm mais de 13 bilhões de reais. Dólar sobe com exterior e Bovespa anota recorde. Presidente do Banco Central quer centrar forças em transição suave. Ele deixa o cargo no último dia de dezembro, é a previsão. Legal. Banco Bradesco avança na transformação digital. PagBank tem lucro recorde e prevê volume maior em 2024. O Comitê de Valores Mobiliários absorve a Hering e o ex-diretor executivo em suposto caso de insider. No Brasil, Bolsa é a lebre que perde a corrida para a tartaruga. E por último, é o caderno Legislação. Tribunal reduz valor de imposto sobre doação de cotas de holding familiar e herdeiro consegue parcelar ou pagar ITCMD, que é o imposto sobre herança, menor. É com você, Amanda. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias, te convidando a assistir o programa Gestão Pública hoje ao meio-dia e também continuar acompanhando a TV da Transparência. Até a próxima! Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública, nesse período pré-eleitoral, discutindo os temas de importância para a cidade, importância para o eleitor, de importância significativa para a sociedade como um todo, e vamos tematizar nesse programa a gestão ambiental. Para tanto, temos aqui o nosso convidado, o professor Djalma Brochado, que nos acompanha nessa discussão e vai com certeza trazer aqui questões extremamente importantes que a gente precisa, trabalhar melhor
e influir no debate público.